Olá, amigo do Jornal CMTO News. Estamos aqui mais uma vez para o podcast. O podcast hoje é sobre o julgamento de Adolf Eichmann e a banalidade do mal. Para falarmos sobre esse tema, convidei aqui o Pedro Neto e é um prazer para nós tê-lo aqui mais uma vez, porque é a segunda vez que você participa, e apresente para o nosso público. Eu sou Pedro Neto, sou ex-aluno do Colégio da Polícia Militar do Estado de Tocantins, Unidade 2. Atualmente sou acadêmico de Direito, estudo na Universidade Estadual do Tocantins e me sinto muito feliz em estar novamente participando aqui do podcast pela segunda vez. É uma oportunidade única, porque cada debate, cada conversa é enriquecedor na construção do conhecimento. Então, quando o professor César me convidou, eu me senti muito feliz por estar tendo essa oportunidade de aprender com os professores, de passar um conhecimento para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. Então, eu realmente estou muito feliz de estar participando aqui do podcast. Bacana. E percebe-se que alguma coisa mudou de lá para cá. Sim, né? Sim. A Cássio. O prazer, todo mundo já me conhece, né? Sou o professor Cássio, aqui um participante quase fixo, né? Eu só não participei de alguns lá no começo. É um prazer enorme estar aqui e com uma infeliz coincidência, né? Porque o Pedro ele escolheu o tema há muito tempo e é um tema que a gente vai relacionar aqui a banalidade do mal, o judaísmo, o sionismo, alguns pontos ali e, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial, né? O nazismo. E, ultimamente, né, estourou, né, a guerra lá em Israel, contra o Hamas, etc. Então, é um assunto que ele é antigo e, ao mesmo tempo, é contemporâneo. Por isso que é importante a gente estar sempre atento, estudando e compreendendo a natureza humana, o ser humano e todos os eventos anteriores. Essa é a importância das ciências humanas, porque ela é sempre atual, sempre. Professor Cássio, como você já acompanha, é o nosso comentarista, e além de ser nosso comentarista, ele tem um ótimo gosto aí, como vocês estão vendo. Pedro Neto, sobre o tema que você escolheu, você tinha uma reflexão? Compartilhe com o nosso público. A escolha do tema do caso do Adolf Eichmann, ela veio principalmente porque, além de ser um marco histórico, de ser um julgamento muito importante para o direito, porque era algo que não se havia um precedente ainda na história, é algo que ele abre um leque muito grande, tanto para reflexões em relação ao passado, ao presente e possíveis reflexões sobre o que será o futuro. O direito, ele é uma ciência multidisciplinar, ele mistura um pouco de cada ciência, das ciências da natureza, as outras ciências humanas e ciências sociais aplicadas. E esse caso do Eichmann, ele não é diferente da ciência do direito, porque ele reflete muito, ele não é somente um caso jurídico, ele é um caso histórico, ele é um caso social, ele é um caso filosófico também. Então, a escolha desse tema foi justamente para isso, para refletir sobre como o passado, como o professor Acácio me falava nas aulas, a história ela é como um caracol, que os fatos eles se repetem não da mesma maneira, não com os mesmos personagens, mas o enredo, o roteiro, a sinopse do livro, ela permanece de uma maneira muito semelhante. Então, esse caso do Adolf Eichmann, como o professor trouxe aqui no começo, a gente teve essa infeliz coincidência de estar gravando esse podcast e coincidir com a guerra lá contra o Hamas, e é um caso que ele vai se reverberando ao longo da história. Foi justamente por isso que eu quis trazer esse caso e escolher esse tema. E tem uma frase que é do livro do Dale Carnegie, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Essa frase ela está em um outro contexto, mas ela pode ser traga aqui para esse contexto do caso do Adolf Eichmann e para um contexto da história da humanidade como um todo. A frase é a seguinte: convencido contra a sua vontade, um homem ainda acredita na sua verdade. Então, é um breve spoiler do que iremos trazer aqui no podcast. Quanto a você, não esqueça de curtir, compartilhar, seguir o canal e compartilhar pelo menos com um amigo aí que você já está fazendo um grande trabalho para nós e não está sendo vacilão. A frase que eu trago também para corroborar aí é: vivemos em tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Essa frase, sabe de quem é? Hannah Arendt. Isso aí. Vem conosco. Estamos de volta. Antes de começarmos o nosso bate-papo aqui, vou fazer uma propaganda. O Colégio Militar do Tocantins, ele está envolvido em uma campanha de coletar tampinhas, né?
Essas tampinhas elas serão doadas para o Hospital do Amor e lá serão vendidas para uma empresa especial, específica, e o dinheiro vai ser convertido para comprar e para tratar o câncer de mama, ok? Então você é convidado a se engajar nessa campanha. Bacana, Pedro Henrique. Pedro Neto. Nós temos um Pedro Henrique na produção, confundi. Pedro Neto, muito bacana, assim, eu estou muito feliz de saber que você está envolvido na tua academia, né, de Direito. Tive o prazer, assim, não tive o prazer para ser um professor de história teu, né, foi o acaso. Não está em boas mãos. Peguei uma matéria que é colocada aí, chamada Estudo Orientado, né, e nós sabemos que você conversava muito comigo ali, e nós podemos nos conhecer um pouco, assim, você... Então, tanto que eu comecei a perceber, assim, a tua desenvoltura e convidei você para um podcast. Na época só tinha um áudio, né? Foi gravado na sala de Xerox, e você falou sobre a queda de Constantinopla. Queda de Constantinopla. E o meu remorso é que não foi dessa forma, né? Mas tudo tem um começo. Tudo que tinha, né? Então, antes de nós começarmos nossas perguntas, em termos breves, assim, antes da pergunta, eu queria que você falasse para o nosso público por que esse tema é especial para você. Esse tema eu tive contato com ele na academia, foi na matéria de Ciências Políticas, e o professor trouxe o documentário da Hannah Arendt e ele comentou sobre o caso do Adolf Eichmann e também trouxe ali a conceitualização da banalidade do mal. E aí eu comecei a pesquisar sobre o tema, depois de ver o documentário eu fui entendendo a proporção do julgamento, a importância do julgamento, mas principalmente o quesito inédito, porque esse ponto de vista da banalidade do mal, ele é um ponto de vista que pode-se dizer que ele é fora da zona de conforto, entre aspas, porque à primeira vista é muito difícil você olhar para o caso do Adolf Eichmann e você ter a visão que a Hannah Arendt teve, a reflexão que ela teve. Então, esse tema ele é especial para mim justamente por tirar da zona de conforto. Eu acredito que na construção do conhecimento, você não deve ficar somente ali preso naquela caixa, naquela zona de conforto. Então, por me tirar dessa zona de conforto, por me motivar a ter uma reflexão, por eu ter o exercício de pensar de uma forma diferente, de analisar novas ideias, esse tema se tornou muito especial. Muito bacana. Aproveitando já, eu quero que você fale um pouquinho da história de Adolf Eichmann, quem ele foi, porque parte do público provavelmente nunca ouviu falar. Então, quem ele foi, um pouco da história. Uma breve biografia. Você e o professor Cássio também. O Adolf Eichmann, ele nasceu em 1906. A carreira dele, ali, não vou nem tocar agora na carreira, mas a parte acadêmica dele, ele sempre foi um aluno muito mediano. O Eichmann, durante toda a sua vida, ele não foi assim um aluno espetacular, alguém diferenciado. Na verdade, ele era extremamente mediano e ele não teve muita desenvoltura, não era, por exemplo, aquele filho prodígio, tanto que o pai dele tinha o desejo que ele formasse em engenharia. O Eichmann tentou, não conseguiu, foi trabalhar posteriormente na empresa de petróleo do pai, e alguns anos depois ele ingressou no Partido Nazista, na SD, que era ali o serviço de segurança, e posteriormente ele conseguiu ir subindo postos e chegar na SS. A partir daí que eu considero que começa a carreira do Eichmann de fato, que foi quando ele foi para o departamento que cuidava da área dos judeus. E ele se tornou tenente-coronel? Se tornou tenente-coronel. Ele cresceu muito, ele chegou quase ao último posto, e aí, em uma das funções, quando ele estava mais no ápice da carreira, ele não necessariamente ocupou um posto superior ao de tenente-coronel, mas a função dele era de um posto superior. Então, nessa parte de logística que cuidava da área dos judeus, porque o regime ele era muito bem organizado em séries de departamentos específicos para questões diferentes, tinham subdepartamentos dentro de um departamento. Então, nessa questão da área dos judeus foi onde o Eichmann ele teve maior desenvolvimento, e aí foi um posto atrás do outro. Tanto que num período muito curto,
ele saiu do que seria ali o equivalente aqui ao praça para chegar ao topo do oficialato. Foi um período muito curto. E aí eu considero que a carreira do Eichmann começa aí. E você quer comentar alguma coisa? Sobre o Eichmann, o que eu achei mais interessante é que, ao ele demonstrar que ele não tinha uma intelectualidade, não tinha uma facilidade, ou também não tinha nenhum gosto pelo conhecimento, e isso é uma virtude humana, como já diria Aristóteles, provavelmente ele também tinha uma consciência disso. Então ele percebe que não será pela intelectualidade que ele terá uma vida de sucesso. E esse sucesso pode ser bem relativo. Mas ele percebe que com a falta de sensibilidade, com a falta de amor ao próximo, ou com uma burocratização muito do seu serviço, ou seja, não penso no que eu faço, só faço o que me mandam, é o que vai me fazer crescer. E, de fato, dentro do sistema nazista, era justamente isso que a SS precisava. Pessoas que perguntassem pouco, refletissem pouco e executassem um bom trabalho. Bom trabalho nesse sentido. E é o que ele vai executar. Então, ele é o tipo de homem que não questiona, não pergunta, ele faz. Eu vou aproveitar aqui para emitir até um ponto de vista, que ele é retratado como um cara mediano e medíocre. Mas isso ele é retratado por quem? Eu vi uma reportagem da rede, daquela rede que eu não gosto de citar o nome, que é uma bolinha, né? Que era um funcionário mediano. Você vai nos artigos, funcionário mediano. Vamos aqui analisar a raiz ideológica dessas propagandas. A maioria não fala a mesma coisa dos movimentos socialistas. Então, há uma retórica também socialista de retratar o fascismo, o nazismo, como um movimento pouco intelectual, mas não retrata o socialismo como um movimento pouco intelectual. Então, ser mediano não quer dizer que ele seja monstro. Albert Einstein também foi mediano, também algumas coisas, foi reprovado. Nicolas Tesla foi reprovado. Então, academia. Várias pessoas ilustres que contribuíram, elas também tiveram seus momentos medianos. Agora, é o meu ponto de vista. Né? Aí vai falar, não estou defendendo ele não, que eu também sou antinazista. Mas eu estou criticando a retórica de que lança sobre isso, Sim. Porque é uma retórica de luta de classe. É uma retórica que coloca um na direita e outro na esquerda. E eu não vejo o nazismo e o comunismo como direita e esquerda. Eu vejo todos como esquerda. Entendeu? Eu sei que a maioria não prevalece isso na academia. Nacional-socialista. Exatamente. Tanto que é nacional-socialista. Então, assim, um cara que subiu nos degraus do exército, da SS, ele também tem certo mérito. Por que não foi outro? Ele chegou. Quem aqui conhece a estrutura militar sabe que tem que fazer provas, tem que se submeter. E ele chegou a tenente, coronel. Ele não foi um cabo. Então, tanto que, por exemplo, o Eichmann, ele se considerava um idealista, e na visão dele, o idealista é aquele que, como qualquer ser humano, ele possui sentimentos, ele possui virtudes, ele possui algo mais carnal, mas ele se abstém de tudo aquilo para perseguir a ideia, para defender o seu ideal. Então, essa questão, ele tem um mérito muito grande, porque mesmo inserido ali naquele sistema de superfluidade do homem, mas se abster de tudo, do pessoal. Ele até mesmo disse que se o Führer ordenasse, ele mataria o próprio pai. Então, se abster de tudo isso, em busca do ideal, em busca da evolução na carreira, também existe um certo mérito, que é um esforço muito grande. Sim. Então, vamos lá. Pedro Neto, faça um comentário, já aproveitando a segunda e terceira questão, porque a segunda questão, a segunda era para você falar como é que ele foi preso, onde que ele foi preso, e onde ele foi julgado. E a terceira é como foi seu julgamento. Dá para você já pegar a segunda e... Até porque, se nós formos analisarmos, o processo de julgamento do Eichmann, ele começa com a captura. Então, o Eichmann, após o fim da guerra, ele fugiu, foi parar lá na Argentina. A caçada do Eichmann, ela demorou alguns anos. É até, de certo modo, estranho à primeira vista, porque o Mossad é um serviço secreto altamente competente, então um serviço de inteligência muito competente, mas houve uma demora na captura do Eichmann, na verdade no sequestro do Eichmann, porque primeiro eles estavam ocupados com outras questões no Oriente Médio, e tanto que tem uma passagem no livro do Adriano Correia, que ele traz, que é esse livro aqui, o caso... Indica para o nosso público, aproveita aí. O caso Eichmann, que
para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o tema do ponto de vista mais jurídico, de uma análise jurídica, também reflexiva no quesito filosófico, mas principalmente jurídica, eu recomendo a leitura desse livro, porque ele retrata muito bem todo o processo, todo o procedimento do julgamento, da captura do Eichmann, e traz algumas reflexões sobre as controvérsias jurídicas do julgamento. Então tem uma parte do livro que ele mostra que o Eichmann ele teve essa fuga, só que a captura demorou porque o arquivo do Serviço Israelense de Inteligência, ele sabia onde o Eichmann estava. Então, havia-se prova, havia-se tudo no arquivo, só que havia-se uma dúvida muito grande se era realmente o Eichmann que estava lá. Tanto que os primeiros envios de agentes do Mossad, após o Serviço de Inteligência receber as informações de caçadores de nazistas e de pessoas ligadas ao Eichmann, entre aspas, porque, enfim, o filho do Eichmann, ele teve um relacionamento e o pai dessa menina acabou delatando o Eichmann também. Quando os agentes chegaram lá no endereço que era a casa do Eichmann, de fato, eles olharam para casa e viram um local muito humilde. E aí a primeira impressão que ficou foi como que um tenente-coronel da SS, alguém que teve uma importância tão grande dentro do regime, vai estar morando aqui? Não há a mínima possibilidade. E aí foi relatado ao Mossad que não havia possibilidade do Eichmann estar lá, de que a informação seria um certo equívoco, e aí foi arquivado. Só para o nosso público entender um pouquinho o que você falou, é que ele foi para a Argentina, como vários nazistas foram para a Argentina, e ele tinha um filho, o filho namora com uma moça, o pai dessa moça é cego, e foi o pai cego que delatou. Parece assim, piada pronta, mas quem lê o livro do caso Eichmann vai ver que houve uma conversa, houve sim provas de houve delatos de caçadores de nazistas, de outras pessoas que estavam ali ligadas de certo modo ao Eichmann, mas assim, um dos últimos relatos foi justamente de um cego, parece piada pronta. Parece piada pronta. Parece piada pronta, que aí a partir disso enviaram os agentes para confirmar se era realmente o Eichmann, confirmaram que era ele, seguiram ele durante algumas semanas, tanto que o Eichmann, depois de capturado, ele disse que tinha a impressão de que ele estava sendo seguido, estava sendo observado, só que ele estava em uma zona de conforto, ele acabou relaxando, porque passaram-se muitos anos e ninguém foi atrás dele, entre aspas, de fato, ninguém conseguiu chegar muito perto dele, então ele ficou ali na zona de conforto e falou, não, deve ser uma mera impressão. Depois de semanas acompanhando a rotina do Eichmann, ele voltava do trabalho em um ônibus, não necessariamente o ônibus chegava na porta da casa dele, mas deixava em um certo ponto. Os agentes do Mossad ficaram esperando ele e quase que a operação ela foi... Eles largaram a operação porque o ônibus atrasou 20 minutos. Então eles pensaram que talvez o Eichmann pudesse ter descoberto todo o plano. Eles falam abortada. Abortada. Né? E aí permaneceram. O ônibus deixou o Eichmann, eles sequestraram o Eichmann lá na Argentina e levaram para ele ser julgado lá em Jerusalém. Jerusalém. Você tem algum comentário? Só a importância é que esse colabora um pouco com essa ideia do homem mediano, porque cria-se a expectativa de que grandes líderes, grandes patentes, coronéis, são sempre homens muito vaidosos. Então traz a ideia de que, como a Argentina era um pouco receptiva, né, ao nazismo, a ideia que ele ia montar ali um paraíso, pelo menos uma mansão, que teria empregados, etc. E ele viveu uma vida, entre aspas, pacata. Ou seja, ele demonstrou que ele era alheio a muitas coisas que a gente tem como ideal. Então, provavelmente, de fato, como o próprio Pedro Neto já falou aqui, talvez o ideal dele era, de fato, crescer dentro do ideal de crescimento dentro de uma importância dentro do partido. Quando esse partido desapareceu, sumiu, aparentemente ele conseguiu muito fácil cortar esse cordão umbilical. Eu deixo meu passado para trás e sigo uma vida pacata aqui. A maioria das pessoas não consegue. Inclusive, muitos, quando perdem tudo aquilo que lutou a vida toda, e aqui não é um elogio, mas uma percepção de natureza humana, a maioria faz uma coisa que é mais antinatural do cérebro, que é o suicídio. E aparentemente, em momento nenhum, ele pensou em algo nesse sentido. Ele estava tocando a vida dele com a família dele como se ele fosse um cidadão comum, normal. Ele não teve, estava conversando aqui em off com o Pedro Neto, ele não teve também o cuidado de mudar o nome da família. Ou pelo menos se corresponder por codinome. Por codinomes. Né? Você é Pedro Neto, eu poderia... O João, por exemplo. João Rodrigues, sei lá, algum codinome. Ele não teve esse cuidado, ele só mudou o nome próprio. Ele foi bem relaxado nesse quesito. E aqui que o professor Acácio falou sobre a questão dele ter... Foi displicente, né? Displicente.
essa visão de crescer dentro do partido, e a partir do momento que foi cortado esse vínculo, ele conseguiu lidar muito bem. Tem duas frases do Eichmann. A primeira é quando a guerra se encerra, que ele fala que ele estaria bastante feliz e muito tranquilo com as 6 milhões de mortes na conta dele. E no julgamento, ele fala que ele também estaria feliz se a execução, né, a pena de execução capital dele, servisse de exemplo, de marco para os outros. Já que você falou do julgamento, eu quero que você aproveite para falar sobre o julgamento, a condição do julgamento, onde foi realizado, se foi correto da forma que foi conduzido o julgamento, reflexões jurídicas, éticas, morais sobre esse ritual. À vontade. O julgamento ele aconteceu em Jerusalém. O local, o espaço físico, foi em um espaço cultural, um teatro, literalmente, tanto que houve uma crítica muito grande no julgamento. Depois eu vou detalhar melhor sobre esse caráter muito de espetáculo do julgamento, porque o julgamento em si, a estrutura dele tem uma proporção muito grande. Por exemplo, o Eichmann, antes dele ir para o julgamento de fato, ele ficou preso, foi interrogado, o interrogatório dele, os depoimentos dele totalizaram mais de 3.500 páginas, então houveram centenas de testemunhas. É importante enfatizar que foram testemunhas de acusação, não houveram testemunhas de defesa. E a proporção foi muito grande, mas também foi uma proporção de midiática muito grande, porque eram centenas de jornalistas. O julgamento ele era transmitido para o mundo todo, então as imagens eram gravadas em um dia, enviadas para os Estados Unidos para serem divulgadas no outro. O governo israelense ele fez esse trabalho da divulgação do julgamento, de fornecer informações. Ele fez um trabalho, ele se empenhou muito nesse trabalho, foram muitas parcerias com diversos jornalistas. E aí o julgamento de fato, né, houve esse período dos depoimentos, da coleta de provas. E aí eu queria voltar novamente na questão da captura do Eichmann, porque começa aí a primeira controvérsia do julgamento. Porque o Eichmann, ele não foi extraditado, ele foi sequestrado. Então, por exemplo, entra aí na questão do conflito, porque no livro do Adriano Correia tem até uma analogia, uma comparação, que o Eichmann ele seria equiparado ao que eram os piratas na época da navegação, ou seja, um hostis humanis generis, um inimigo do gênero humano, que isso seria imprescindível para o julgamento do Eichmann. E aí que é para poder justificar outra controvérsia, que é a jurisdição. A jurisdição, assim, em poucas palavras, é o poder que o Estado tem de julgar. Ou seja, será que a jurisdição era realmente de Israel? Porque a partir do momento em que o Eichmann foi capturado para ser julgado em Jerusalém por uma corte israelense, a impressão que se passa é que o Eichmann não estava sendo julgado necessariamente por crimes contra a humanidade como um todo, mas pelos crimes cometidos contra os judeus. Claro que a argumentação de Israel foi que justamente por ele ser equiparado a um hostis humanis generis, qualquer Estado teria o direito de pegar o Eichmann, capturar e de julgá-lo. Mas Israel, por ter ali a relação com as vítimas, por ter todos esses fatores dos 6 milhões de judeus mortos, então ela teria esse direito a mais, entre aspas, de julgar, e por isso que justificou essa questão da jurisdição. Mas na época, muitos intelectuais disseram que o ideal seria que o Eichmann fosse julgado por uma corte internacional. Ainda que o julgamento ocorresse no espaço geográfico de Israel, ele deveria ser julgado por uma corte internacional, porque os crimes dele eram crimes contra a humanidade como um todo. Então isso daria um aspecto mais justo, entre aspas, no sentido de resposta social, resposta à sociedade humana como um todo do julgamento. Agora uma pergunta para você. Por que ele comandou o genocídio de milhões de judeus é considerado um crime à humanidade? E o que o Stalin fez não foi considerado? E que os colonizadores aqui na América do Norte fizeram não foi considerado? É uma pergunta bem interessante, uma questão muito complexa, mas... Não precisa responder você, mas de uma questão comparativa. Comparativa. Assim. Mas, o que assim, é crime à humanidade? Né? Contra a humanidade. No fato aí do caso do Eichmann, e aí a gente traz uma pesquisa uma perspectiva, na verdade, da humanidade como um conjunto de comunidades humanas. Então, a partir do momento em que se tem o extermínio, a ideia de extermínio de uma comunidade humana específica, é como se você estivesse exterminando e eliminando um pedaço da humanidade.
eu tô falando isso um pouco porque pedaço da humanidade foi exterminada desde que o de desde homem é sempre, homem, né? desde que o Mas, homem é homem. enfim, eu vou retornando ao que eu falei das raízes ideológicas de quem falou sobre o julgamento, que eu entendo que faz um namoro com uma filosofia socialista. Mesmo que não seja socialismo, aquele socialismo stalinista, mas tem uma raizinha lá dentro, né? Porque Lúcia Freire, historiador lá da Escola dos Análises, ele fala muito sobre a história das mentalidades, né? Não é dos fatos, as ideias elas têm raízes. Tem uma série na Amazon Prime chamada A Caçada. É uma série, ao meu ver, é toda enviesada, mas para mim, o último capítulo é o melhor, porque é o julgamento de Adolf Hitler. E aqui você fica pensando, é um monstro. Ele é um monstro, sim. Não concordamos que ele seja um monstro. Ele é um monstro. Ele foi um monstro. Ele foi um monstro. Ele foi realmente um monstro. Ele é um monstro. Aí o advogado de acusação não queria que ele depôsse. Porque tem um momento lá no tribunal, você sabe melhor do que eu, que tem um momento que o próprio réu pode depor, né? Se defender. E quando ele vai se defender, os holofotes do mundo inteiro vão falar para porque é Hitler, velho. Então, o advogado de acusação, você e o advogado dele na série é um judeu, cara. É incrível isso. Você vai deixar o Hitler falar? Você não pode dar palco para o Hitler. Ele matou 6 milhões. Ele vai incentivar esse antissemitismo que está... Só que o autor da série esqueceu, né? Que o próprio autor da série tem um contexto que eu vou te falar. Então, ele vai incentivar esse antissemitismo. Ele vai incentivar mais mortes. É perigoso. Aí o advogado de defesa. Sim, ele foi um monstro, mas o nosso trabalho serve para quê? Mesmo Hitler precisa de defesa. Exatamente. O que ele tocou nessa aí que eu acho importante, porque a ideia que dá quando Israel sequestra ele na Argentina é de que não foi um julgamento, mas sim Quase uma vingança. Exato, uma vingança. Ou seja, Israel precisaria, entre aspas, lavar a alma, porque ele não poderia mais ter falecido, né, morreu. Ele não poderia executar o cabeça, mas então ele praticamente dá essa ideia de que ele joga todo o peso do nazismo, faz todo esse teatro, colocando todo o impacto que o nazismo teve em uma pessoa, pequeno Eichmann. Agora, não representa o nazismo. A série A Caçada, ela foi criada por um diretor que, na época do Donald Trump, ele quis atribuir o fascismo ao Donald Trump. Aí é mostrado vários nazistas que foram cooptados pela NASA. Realmente foi mesmo, fato. O Partido Republicano é associado à ideologia totalitária. Mas, assim, se o diretor está vivo hoje, eu acho que ele está apoiando o grupo do Hamas, né? Mas Né? Porque, assim, eu estou falando isso propositadamente, porque há uma questão ideológica quando faz um retrato do Eichmann. Não de um ponto de vista que eu acho que deveria ser. Eu acho que deveria percorrer esse ponto de vista que nós estamos falando aqui. Tá, não, tá entendendo? Eu não estou falando que Eichmann não deveria ser condenado. Eu estou falando da narrativa que foi construída sobre o fato. Quando o professor Acácio tocou nesse assunto de ser quase uma vingança, e aí a gente volta para a questão do olho por olho, dente por dente, tem uma passagem, eu não me recordo agora quem foi o intelectual que falou, mas ele disse que para que ocorresse essa vingança seria necessário que o Eichmann tivesse 12 milhões de olhos, para que fosse feito esse olho por olho. E porque na época houve uma crítica muito grande a essa questão da pena dele ter sido de execução capital. Porque se for parar para pensar, a pena de morte é a solução mais simples. Aí quando eu estava fazendo comparação com o cinema, e você está falando aí, vamos supor aqui se caso a defesa de Hitler ganhasse. Mas o Hitler não foi julgado, isso aí é cinema, é ficção. Vamos jogar para o Adolf Eichmann. Vamos supor, ele não teve defesa, né? Ele teve um advogado de defesa, só que assim, todas as moções que teve, todos os recursos que foram negados. Mas vamos supor que você que está fazendo direito. Não, professor, você está sendo... Porque sempre vai aparecer um desavisado que vai falar, não, professor César, você está teoria da conspiração. Não, cara, eu estou estudando história das mentalidades. Entendeu? Se você não estuda, lamento para você, você estuda outra coisa.
A parte da história que mais me fascina não é fato, é a história da mentalidade, é o que eu mais gosto. Né? Então, assim, para quem não conhece a história das mentalidades, vai ficar jogando, está inventando, porque você exerce um faro, né? Vamos supor que um quadro hipotético, No mundo das ideias. hipotético, hipótese. Porque se é um julgamento, e o julgamento ele segue o rito, A sentença pode que ser tanto dentro do direito ele deveria seguir o rito, processo. Todo onde procedimento. o júri que vai julgar tem o advogado de defesa, o advogado de acusação, o júri vai julgar e o juiz vai dar sentença. É assim que funciona? Aqui no, Resposta rápida, é assim que funciona? aqui no direito brasileiro, sim. Sim, e como. Tá tudo bem. Em outros direitos não funciona assim. É porque essa questão do tribunal do júri, ele é muito relativo de país para país. Então, tem matérias, por exemplo, aqui no direito brasileiro são crimes que Sim. atentem contra a vida. Lá nos Estados Unidos já... Eu tô falando assim para você responder Sim, rapidamente, não é que você, tô falando do lado do Ashman. Então, vamos supor que um quadro hipotético, se Eichmann é inocentado. Se o júri entende que realmente ele deveria ser inocente. Teria essa possibilidade? Assim, É uma pergunta difícil. É uma reflexão que eu quero que você faça. do ponto de vista formal, da formalidade, existe a possibilidade, porque todo julgamento existe a possibilidade da condenação e da absolvição. É só um parêntese, aproveitando os alunos que assistem a gente, quando eu falo que história é difícil, é porque é difícil. Não é a história que a gente ensina em sala de aula, que às vezes a gente é colocado nessa situação, de falar de datas, de fatos. Tá entendendo? Vai lá. Fala. E, enfim, então, do ponto de vista formal, existe essa possibilidade. Eu vou aproveitar só para fazer um link com outro livro, à vontade. Que é o caso dos Exploradores de Cavernas. É um livro bem curto, um livro muito interessante. E aqui, eu não vou falar muito sobre o livro, mas, enfim, tem 3 perspectivas de sentença de juiz diferentes. E um desses juízes, ele dá a sentença de condenação, porque o argumento dele é justamente de que essa sentença ela pode virar um precedente, porque não havia precedente para isso. Então aqui, do meu ponto de vista, no caso do Eichmann, foi algo que não havia precedente, e tudo aquilo que não se há precedente, a partir do momento que ele é concluído, ele vira precedente para uma coisa futura. Se o Eichmann fosse inocentado, isso seria um precedente para inocências de crimes contra a humanidade futuros. Então, eu acho que a partir do momento que o Eichmann é capturado na Argentina, isso é uma opinião minha, mas assim, basta ler para ver que é bem claro, a partir do momento que ele é capturado, que ele é levado para Jerusalém, já está certo que ele vai ser condenado. Faz tudo aquilo ali por uma questão de formalidade, mas do meu ponto de vista, a condenação do Eichmann começa na captura. Opinião, eu também tenho a mesma opinião sua. Eu acho que ele deveria sim ser condenado. Aqui o que eu estou questionando não é o fato dele ser condenado, que ele merecia ser condenado. Sim. É uma coisa importante ressaltar até para quem está ouvindo. Se os trâmites do julgamento foram feitos da forma correta. É isso que eu estou falando. Também, né? Isonomia. A isonomia, todo mundo são iguais perante a lei. Então, quando você já captura o indivíduo e ele já, na perspectiva jurídica, o Estado ele já está condenado, por mais que o crime dele é hediondo, e se você fizer uma pesquisa básica, que a maioria vai concordar que ele deveria ser executado, sim. Mas a gente, quando a gente vai falar de forma legal, dentro do processo legal, ela tem que fazer todo o seu processo corretamente. Então, ele deveria ter tido a defesa, por mais que essa defesa fosse o mais ineficiente possível. O fato de ser em Jerusalém também já é um fato complicado. Porque a argumentação dele é de que se meu Estado brasileiro, por exemplo, se o Estado brasileiro ele fala que eu tenho que aprovar todos os alunos e eu não concordo com isso, mas se é lei, eu como professor, eu largo a profissão ou eu aprovo todo mundo, independente do aprendizado desse aluno. Então, o que o Eichmann, né, muitas vezes ele fala sobre isso é que ele cumpre a ordem. Se o Estado que ele trabalha tem esse tipo de ordem, ele só estava cumprindo ordem. Então, ele não tinha autonomia, não tinha uma vontade, como diria Kant, uma vontade dele de executar aquilo. Não era uma proposta dele, mas a proposta do partido. Ele segue o que o partido manda porque ele é um burocrata. Então, se essa defesa fosse feita e, de repente, ele conseguisse ser inocentado por essa, ou pelo menos não recebesse a pena de morte, só o crime de ter executado e não de ter, de fato, ser responsável direto pela morte dos 6 milhões de judeus, mas abriria um precedente. Então, assim, igual você falou, então Stalin talvez não é esse genocídio que matou milhões de pessoas, mas... Che Guevara e outros aí que são tidos como ídolos e faz a mesma coisa. Por quê? Aí é questão ideológica, porque ideologicamente esses aqui eu simpatizo e esse aqui não. Mas, na prática, todos cometeram crime com a humanidade. Exato. É indiscutível. E uma questão, por exemplo,
da legalidade, do julgamento do lado legal e do julgamento do lado moral. Porque é justamente isso. Se for olhar o contexto em que o Eichmann estava inserido, ele não cometeu nenhum crime do ponto de vista legal de onde ele estava. Porque o que ele cumpria era o trabalho dele. Isso. Então, perante o regime nazista, ele não cometeu absolutamente nenhum crime. É importante ressaltar aqui para os ouvintes que em nenhum momento está sendo defendido o que o Eichmann fez. Isso. Aqui é uma análise crítica de um ponto de vista lógico e formal dos fatos. Então, do ponto de vista, por Nós exemplo... estamos criticando os trâmites do processo, não que ele realmente... que ele seja inocente. Exatamente. Então, por exemplo, o Eichmann ele é culpado, mas ele é culpado em relação a quem? Se for em relação ao regime nazista, o Eichmann não cometeu nenhum crime, mas em relação à humanidade, e aí que entra a questão de crime contra a humanidade, aí ele seria culpado. Você falou uma coisa que faz lembrar o podcast anterior com o meu amigo Acácio, que a ética e a moral nunca deve vir de uma classe burocrata. Ela tem que vir de algo metafísico. Então, assim, não é o Estado que define, não é moral... É moral você perseguir judeus. O Estado define que é moral? Não, a questão tem que ser metafísica, vem de Deus, né? Aproveitando, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria fazer um link com uma teoria, que é uma teoria em relação às normas, né? Que é a teoria tridimensionalista do Miguel Reale, que ela fala que o direito, né? Ele é fato, valor e norma. Então, ocorre um fato, eu vou usar, por exemplo, o exemplo da escravidão na época colonial. Então, tem um fato, escravidão, a sociedade impõe um valor sobre aquele fato e, decorrente desse valor, surge a norma. É como se fosse um triângulo. Não necessariamente uma pirâmide, porque uma pirâmide da hierarquização. A ideologia pode muito bem criar um modismo na sociedade e criar. E aí que entra a questão Por isso tem que vir, a sociedade tem que vir do plano metafísico. E aí entra a questão da superfluidade do homem, porque o próprio Eichmann falava que no regime as coisas elas eram muito fluidas. Então, por exemplo, se você para e observa uma rotatória aqui em Palmas, você vai ver, o carro vai tomar a primeira saída, a segunda, a terceira, tudo acontece de uma forma muito fluida. Era a mesma coisa no regime, então não havia como ter este parar para pensar, para você refletir. E daí o valor imposto sobre o fato não necessariamente ele vinha da sociedade de um plano metafísico, como o senhor falou, mas ele vinha de algo ideológico. E aí entra a questão da cebola, né, das camadas de cebola, porque aparentemente por fora tá tudo normal, mas conforme você vai adentrando nas camadas, você vai vendo que aquela raiz ali, ela é de uma ideologia específica de poucos. São os poucos que colocam o valor, e esse valor visto de fora parece que é um valor colocado por muitos. Muito bem colocado, e já entramos num assunto que eu quero falar sobre a banalidade do mal. Antes de entrar nesse assunto, vou fazer uma propaganda aqui. O Colégio Militar está promovendo um projeto chamado Supera IDEB. E o projeto Supera IDEB pelo que entendi, é comandado aí pela classe de exatas, em especial por um professor que eu acho ele um bom professor, Gilcinei, né? Então, fica aí a propaganda aí para o Gilcinei, professora Valmices, boa professora, excelente professora, e é isso. Eu vi aqui um livro que você trouxe, eu pensei que era um presente, brincadeira. Hannah Arendt, A Banalidade do Mal. E antes de falar entrar nesse aspecto da banalidade do mal, você que nos assiste pode falar assim, mas um burocrata. Mas muitas vezes você também é um burocrata. Muitas vezes eu sou um burocrata. Muitas vezes nós trabalhamos em um ambiente que você não concorda com a metodologia educacional, mas você pratica. Então, por favor, nós não estamos dizendo que o Adolfo Eichmann por isso. Não, por favor. Estou querendo que as pessoas entendam. É uma reflexão. Que reflitam que muitas vezes um criminoso, um ideólogo, quando eu falo para os alunos que o Estado está tomando de conta de nossas vidas, eu perguntei para a turma, que período nós tivemos mais liberdade? Idade Média ou Idade Contemporânea? Idade Contemporânea. Não, Idade Média. Idade Média. Por quê? Observe. Porque o totalitarismo, a maldade, a ideologia, quando no governo anterior teve muito isso, né? Cuidado com o socialismo. Não, mas ele não é socialista. As pessoas não entendem que elas acham que o ideólogo ele é um monstro. Olha, vamos aqui modificar sua cultura porque eu quero o seu mal. Não, ele vem através de uma propaganda, ele vem através de um discurso. O Hitler também fez isso, quando ele foi tirando os judeus da classe
do funcionalismo público. E é interessante, só aproveitando essa deixa que o senhor falou, porque aqui a gente está tratando especialmente da solução final, que foi o extermínio. Isso. Só que não começou com o extermínio. Isso. Então começou com o processo de emigração forçada, então você vai sendo obrigado a deixar... Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, desculpa aí. A ideia, não foi ideia, foi propaganda. Restauração do serviço público. Hoje, quando vem impor aquela ideologia que, né, de gênero falado, né, sempre é em favor da igualdade, é contra a discriminação, é em favor da opção de cada um, da orientação, né? Não pode falar opção porque uma falou opção, então, da orientação, né? Seja lá o que for, entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer é que as pautas, decretos, leis e projetos, eles são camuflados com o discurso de promover o bem comum. Então, antes de falar nesse assunto, faça um pouquinho da biografia, Cássio, de quem foi Hannah Arendt. Primeiro, só para a gente concluir um assunto importante, e só falando sobre o julgamento, de que talvez seja um erro de Israel. Aí é um ponto de vista, percepção minha mesmo. Porque ela tentou, aparentemente, todo esse julgamento tenta trazer a culpa para uma pessoa, ou seja, o Eichmann. E provavelmente a gente sempre, quando vai falar sobre nazismo, sempre essa culpa recai sobre o Hitler. Mas o que e eu vejo infelizmente hoje muito dentro dos jovens, é que eles não têm essa percepção de que o que realmente mata são as ideias. O que tem poder de realmente matar, de alastrar uma sociedade, é as ideias. Eu, o Pedro, qualquer outra pessoa, a gente tem uma capacidade de mal limitada. Ou seja, eu posso fazer um mal a um número muito pequeno de pessoas, depois eu vou ser contido, etc. Como pequenos terroristas fizeram aqui no Brasil, né, infelizmente, aqueles atentados à escola. Ou seja, o mal que eles conseguem proporcionar é muito baixo. É ruim, mas é baixo. 10, 15, 20 pessoas, 100 pessoas. Uma ideia pode matar milhões. Como a gente fala, a gente já trabalha com crise socialista, o socialismo matou milhões de pessoas. Ou seja, a ideia, e geralmente as ideias, como o professor colocou muito bem, ela é imposta de forma trazendo o bem comum, como a questão da burocracia. E começa com a ideia de que os alemães passam fome porque não tem emprego, porque os cargos estão sendo preenchidos por judeus, então a gente vai tirar os judeus aqui. Aí começa a criar um ódio, tá? Então os judeus é isso, aquilo. E vai criando um sentimento na sociedade que de 30 a 40 já estava alastrado como algo natural. Ou seja, ideias que são implementadas. São os massacres burocráticos. Surge esse conceito em que porque assim, quando a gente vai ver o crime, por exemplo, de morte, a gente olha muito para quem puxa o gatilho. Só que nos massacres burocráticos, isso ocorre não necessariamente com a ênfase maior em quem puxa o gatilho, mas quanto mais longe do gatilho está, maior é a abrangência do dano. Como o nosso tempo é curto, Hannah Arendt, A Banalidade do Mal, o que você falou, eu indico Thomas Sowell, A Sociedade e os Intelectuais, ideias intelectuais, constrói livros, constrói ideias, essas ideias geram comportamentos, geram padrões, etc. E também... Eichmann em Jerusalém. Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal. Hannah Arendt, compra, E aqui, só para encerrar aqui as indicações, eu gostaria de indicar para ter uma compreensão melhor sobre as penas e o intuito da pena, qual que é a função do César Beccaria, dos Delitos e das Penas. E aqui, para ter uma concepção sobre o perigo das ideologias, esse é clássico, acredito que muitos já devem conhecer, mas talvez não tenham lido, George Orwell, 1984, então leiam, porque... Esse aqui eu digo que é uma leitura obrigatória. Se você é um jovem, qualquer ser humano, qualquer país do mundo, lê esse livro que você vai entender um pouco como é feita a manipulação burocrática de uma sociedade. E é um belo de soco no estômago. Fale um pouquinho rapidamente quem foi Hannah Arendt para ele entrar no assunto da banalidade do mal. Primeiro é que, como eu até comentei com o César anteriormente, eu não conhecia. Então é uma autora que eu tive contato agora, né, por causa do podcast. E aí quando eu comecei a ler ela, eu não tinha nenhum livro lá em casa, não tinha lido nenhuma obra dela em si. E aí o próprio Pedro Neto me emprestou esse livro aqui, eu li. E como escritora, o ponto de vista dela eu achei muito interessante. Ela é alemã, ou seja, alemã judia, que nasceu na Alemanha, filha única, ela teve acesso a uma biblioteca muito vasta, então desde pequena ela tinha mostrou, né, uma intelectualidade muito abrangente, e até comentei brincando, né, que foi um achado que eu acho impressionante, que com 14 anos ela leu A Razão Pura de Kant. Kant, como a gente já comentou aqui por baixo, é uma leitura muito difícil por vários aspectos. O próprio livro aqui, inicialmente, né, ele já começa trazendo um pouco sobre essa narrativa dela,
como ela saiu da Alemanha, né, em 33, ela foi presa, ela foi até direcionada ao campo de concentração, mas por amizades que ela tinha feito na faculdade, ela conseguiu documentos falsos e veio para os Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos ela começou a trabalhar em jornais e a começar a fazer publicações, artigos, e ela começou a se destacar. E aqui de mais importante, assim, de influência filosófica que ela teve, ela foi amante, né, do Heidegger, e também ela teve aulas com Kant, diretamente com Kant. Então ela é uma aluna, discípula ali de Kant. Ela inicia aqui o próprio livro, que depois o Pedro vai explicar um pouco melhor, falando sobre justamente o mal comum e o mal radical de Kant. E, de uma forma resumidamente, é o que a gente já falou. A moral, ela tem que vir de algo metafísico, de Deus ou de qualquer outra coisa. Ela diz o seguinte: matar é errado independente de qualquer situação. Então, a morte, não matar ou exterminar outro grupo, outras pessoas, não deve ser a primeira solução. No máximo, rachando assim, em autodefesa, digamos, né? Estou falando aqui não de ladrão, bandido, estou falando de populações inteiras. Essa moral, ela vem, digamos, de Deus. Todos os seres humanos são iguais, são todos filhos de Deus e todos merecem respeito. Como a gente comentou naquele outro podcast, para mim o direito à vida é inalienável. Só o próprio indivíduo é capaz de perdê-lo cometendo atrocidades. Se eu tenho essa linha moral aqui bem estabelecida, eu não trabalharia nesse cargo que o Eichmann trabalhou. Porém, o Kant vai falar o seguinte: tem algumas coisas que ele chama de desvio, que é o mal comum. Que é o desvio? Às vezes eu quero ter um emprego, quero as tuas aulas de história, daí eu começo a falar com o meu coordenador, falar mal, falar do diretor, etc., para criar uma imagem errada sobre o que eu quero ter um emprego. Eu não estou fazendo algo em grande escala, ou não estou querendo lhe prejudicar diretamente, ou instintivamente eu não estou lembrando da sua família, da sua filha, etc. Mas eu quero seu emprego, estou fazendo por um bem próprio e imediato. Isso é um desvio na visão dele. Eu só estou desviando ali da moral que é essa, eu sei que é errado, mas por um bem meu eu faço. Porém, o mal radical em Kant é aquele mal que a moral é pervertida. Então, a moral, por exemplo, de um Estado totalitário, ela diz que, por exemplo, no nazismo, que minha raça é superior, e aí eu adoto essa moral, e a partir daí eu acho correto invadir outros países. Como aconteceu na Alemanha nazista, como aconteceu, né, com a invasão da Polônia pela União Soviética. Exato. Então, quando cria essa ideia, a moral ela não é um desvio mais. A moral ela muda, de fato. Então, aquela percepção, como ele falou, pelas leis nazistas, ou seja, da Alemanha onde ele estava cumprindo seu dever. Por quê? A moral mudou. Então, o mal radical em Kant é essa mudança completa da moral. O que o sociólogo, que eu gosto muito, né, Cohen Durkheim, ele fala que é um estado de anomia. Quando o Estado ele perde sua linha moral, conceitos, caminhos, é capaz de surgir qualquer coisa daí. Ninguém sabe o que vem depois. Sobre a banalidade do mal, Pedrinho? Antes de falar sobre a banalidade do mal, para quem se interessar sobre o caso, eu sugiro aqui o caminho para percorrer, para estudar, é a leitura do Eichmann em Jerusalém, para conhecer o caso como um todo e, enfim, o processo do relato da Hannah Arendt. Depois eu sugiro que leiam aqui o livro Hannah Arendt e a Banalidade do Mal, da Nadia Solk, para ter uma facilidade de uma interpretação filosófica, de uma reflexão acerca das questões históricas e sociais de julgamento. E, por fim, a questão jurídica mais complexa, eu sugiro que leiam o caso Eichmann, que é do Adriano Corrêa. E aí, sobre a banalidade do mal, iniciando aqui uma síntese bem breve, ela seria justamente a questão daquele mal sem raízes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um mal, sempre ele está atrelado a alguma raiz. Então, por exemplo, a pessoa ela me bateu, então eu vou criar um ódio a partir daquele ato que a pessoa fez comigo. Na banalidade do mal, não existe essa raiz, é como se o mal virasse algo comum. Tanto que a Eichmann traz, a Hannah Arendt, quando ela vai falar sobre o Eichmann no livro, tem uma parte que ela traz um relato que houve uma crítica muito grande, mas que ela relata o Eichmann quase como um palhaço. Porque ela chegou e olhou, ela sentiu Ela não vontade, viu esse monstro. Ela não viu esse monstro, ela sentiu vontade de rir, porque o Eichmann simplesmente, ele não pensava, tanto que ele falava, olha, eu não tenho nenhum ódio em particular com os judeus, eu simplesmente não tenho um motivo específico para odiar eles. Eu só cumpri obrigações. Ele só cumpriu obrigações. Tanto que, aí, entrando nessa questão da perversão da moral e do mal radical, a Hannah Arendt, em uma das cartas para os colegas dela, ela disse que ela não sabia necessariamente o que seria esse mal radical, mas que ele tinha a ver com a superfluidade do homem. Ou seja, aquele homem que ele simplesmente é fluido e segue o sistema automaticamente, que era o caso do Eichmann. O Eichmann ele não tinha nenhum motivo especial para fazer o que ele fazia, ele só era um bom funcionário. Infelizmente, é uma triste verdade. E ele era um bom funcionário sem nenhuma raiz. Ele não era tipo assim, eu vou ser um bom funcionário porque eu quero exterminar todos os judeus da face da terra. Não, eu vou ser um bom funcionário porque o fio requer que eu seja um bom funcionário. E a banalidade do mal faz com que a gente não olhe o mal mais como um mal, né?
tudo é relativo. Se as pessoas falam, a verdade não é absoluta e cada um tem a sua verdade, o mal também não é mais tão mal, né? Sim. Eu acho importante isso aí, por isso que muitas vezes a gente critica. O bem que tem profundidade, né? A gente é crítico, eu, professor, sou crítico a muitas ações, é justamente isso. Começa com a desconstrução da família, então aquela criança nasce, não tem mais um ideal de pai, de mãe, não tem princípios, não tem dever, não tem moral. Aí você estipa também, dentro dessa sociedade totalitária, o cristianismo, que traz outras religiões também, né, que traz a percepção de bondade, de ação justa, reta, de ser o melhor ser humano possível. Você vai retirando essas pequenas coisas e esse ser humano não tem mais uma linha moral. E aí ele vira fluido. Então, o que meu partido mandar, eu faço. O que o meu líder político disse que é correto. Eu não me questiono mais. E você mata o senso crítico. Isso começa com, muitas vezes, uma legalização do aborto generalizado, sem nenhum princípio ético, moral nenhum. Exato. Uma legalização de drogas, e com a desconstrução da família. Hoje, invasão de propriedade. Então, você vai quebrando as regras morais, os princípios morais da sociedade. Chega um momento que todos os homens são fluidos. Ou seja, eu não tenho uma base familiar, não tenho um princípio, não tenho aquelas... Sabe aquelas coisinhas que muitas vezes quando você vai fazer, fala assim, por que meu pai pensaria de mim se eu estou fazendo isso? Aquele anjinho do mal e o anjinho do bem do lado, né? Essa alegoria é muito interessante. Na verdade, Adolf Eichmann, como qualquer outro burocrata, no fundo, eles são culpados. São. Porque há um consentimento pessoal, mesmo... Há uma perspectiva de ganhar, mesmo ele cumprindo seus deveres. Como você citou bem. Aqui, por exemplo, a reflexão pessoal que eu tenho é que o Eichmann não se deve discutir a inocência dele no quesito da responsabilidade pelos atos. Então é importante, às vezes, talvez quem está ouvindo pode ter uma impressão errônea e equívoca do podcast, mas aqui o que a gente debate é o seguinte: o Eichmann, ele não vai se eximir da responsabilidade pelos atos que ele fez. Não. Aqui, por exemplo, a gente entra no que seria muito culpado. Agora, por exemplo, vamos supor, vou pegar aqui um mundo hipotético, vamos criar um tribunal para julgar a monstruosidade do Eichmann. Não vamos julgar a responsabilidade pelos seus atos, mas sim o caráter por trás dos seus atos. Então, eu acho que o Eichmann não deve ser condenado a esse caráter de monstro. Ele é responsável pelos seus atos, porque ele fez o que fez, estando inserido em um regime totalitário, mesmo que ele estivesse, mas ele ainda fez. Não existe aquela questão de ser 100% uma culpa do regime, porque aí, aparentemente, quando a gente olha o caso do Eichmann, tem dois caminhos a se percorrer, o que seria uma culpabilidade coletiva, ou seja, todos têm uma parte da culpa, mas isso é muito complexo, porque até onde você pode julgar uma sociedade inteira pelos atos cometidos dentro de um regime totalitário? E aí, se a gente vai para a culpabilidade individual do Eichmann, acaba que você vai estar excluindo todos aqueles que tiveram participação e vai estar jogando a culpa simplesmente dele, como se fosse um bode expiatório. No último capítulo da série toda enviesada que eu citei aqui, mas o último capítulo foi interessante, A Caçada, no personagem, né, o Adolf Hitler, ele fala: vocês, Estados Unidos, quando a Inglaterra entrou aqui no norte, né, matou judeus, ou índios, dizimaram a população indígena, e vocês querem me chamar de monstro? Aqui não se trata de defender Hitler. Hitler realmente foi um monstro. Mas uma questão eu deixo aberto. A monstruosidade pode estar dentro de cada um de nós. Siga o canal, compartilhe, comente e não seja vacilão. Estamos de volta e esse momento aqui é o momento mais desconfortável aí para o nosso convidado. E aí, grande Pedro Neto? Como fala um pouquinho para o nosso público, assim, um pouquinho da sua história, local de nascimento, por que você escolheu direito e tal. Eu nasci aqui em Palmas, morei alguns anos, um período bem breve da infância. O nosso público quer te conhecer, talvez um feminino também, né? vai lá. Fui morar na cidade do interior com a minha avó e retornei há alguns anos aqui para Palmas. Meu ensino médio eu estudei aqui no Colégio da Polícia Militar do Estado de Tocantins. Não concluí o ensino médio normalmente, né? Não cheguei a fazer os 3 anos do ensino médio, consegui ingressar na faculdade antes. E atualmente, como eu falei no início, eu sou acadêmico de Direito. A escolha do Direito, ela foi tanto por uma questão lógica, mas também por uma questão mais pessoal, por assim dizer.
Pelo lado lógico, eu escolhi o direito pelo o quão abrangente é a ciência em termos de possibilidades de carreira. Ela serve tanto para a minha primeira opção de carreira, que é ingressar na diplomacia brasileira, como também para outras possíveis opções, como Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência. E do lado mais pessoal, é uma ciência que eu me afeiçoo muito, porque é uma ciência social aplicada, e como ciência social aplicada, ela reflete muito sobre o ser humano, sobre a forma do ser humano lidar, e ela tem um caráter histórico muito grande. Porque se nós formos observar o direito, não esse direito positivado, esse direito escrito, mas o direito como ideia, ele surge a partir do momento de que existe mais de um ser humano. Então, se nós formos voltar lá para os primórdios, na época das cavernas, a partir do momento que o homem da caverna pega aqui, coloca uma estaca e fala, olha, daqui para trás é meu, direito de propriedade. A partir do momento que ele começa a se relacionar, direito de família. Pedro Neto, E aí, com licença, quando você era meu aluno ali na Estudo Orientado, né? Queria que fosse numa matéria mesmo. Né? Você que é censurado, falou mal do Estudo Orientado. Há uma pressão aqui, tá? Então, mas enfim, existe e tem que acontecer, né? Você falou que queria ser diplomata. Algumas pessoas sorriram, sabia? E você está no caminho certo. É possível, né? É possível. Claro, é uma carreira extremamente difícil. Até onde eu sei, eu tive a oportunidade de conhecer uma diplomata, a doutora Rebeca, super gente boa, pessoa incrivelmente inteligente, e até onde se sabe, ela veio dar uma palestra para cá, e ela procurou saber se havia algum diplomata tocantinense. Se já houve, na verdade. E até onde se sabe, não houve nenhum diplomata originalmente aqui do Tocantins. Uma pergunta para você, o que vale mais? 100 milhões de euros, vamos colocar euro, né? Vale mais do que o real. Vale muito. Ou acordar de manhã cedo? Acordar de manhã cedo. Então por que tem gente que... tá certo. Acordar de manhã cedo. Tá certo. Porque algumas pessoas me responderam, não, 100 milhões de reais, né? Porque, por exemplo, é uma coisa que eu tenho a concepção que o maior desafio que o ser humano enfrenta é acordar cedo. É acordar cedo, mas E por que tem gente que acorda de mau humor? Eu acho que é um caráter muito ingrato do ser humano, porque igual aqui em Palmas, quando tá muito quente, todo mundo reclama do calor. Quando começa a chover demais, o ser humano tá reclamando que tá chovendo. Uma coisa que, por exemplo, essa questão de acordar cedo, eu acho que o maior desafio que o ser humano enfrenta é a finitude do tempo. Como pintor, mas assim, ao mesmo tempo que isso é um desafio, mas é algo empolgante do ponto de vista da vida. Porque, por exemplo, o pintor ele vai pintar um quadro. Então, ele tem a tela, só que essa tela é finita, não tem como ele pintar o ar, ele não vai pintar fora da tela. Isso. Só que dentro dessa finitude... Só Chaves que pode. Dentro dessa finitude da tela, existe uma infinitude de possibilidades. Então, eu acho que a partir do momento que você acorda cedo, você sabe que você tem um tempo finito, mas dentro desse acordar cedo, enquanto ainda estiver esse tempo finito, você tem uma infinidade de possibilidades para se viver. E isso vale mais do que qualquer quantia de dinheiro. O professor lá perguntou pro Chaves, desenhe alguma coisa para mim. Ele entregou um papel branco, né? Eu desenhei um vento, né? Qual foi a sua melhor aventura na vida? Sua melhor aventura? Eu acho que não necessariamente seria uma aventura, mas uma experiência que foi a experiência de estudar aqui no colégio, mas a experiência que eu tive na Ascom, que é a assessoria de comunicações aqui do colégio. Então, eu era da Ascom. E é o melhor curso do colégio, né? Na minha opinião, com certeza. Não tem como. Aquele azul é incrível demais. E essa experiência na Ascom, ela foi muito importante porque eu tive um senso de responsabilidade muito grande, e eu acho que o Pedro antes da experiência da Ascom e o Pedro depois da experiência da Ascom são pessoas completamente diferentes, porque a partir do momento que você tem um senso de responsabilidade, que você fala, olha, eu tenho que fazer isso, e eu tenho que cumprir isso, e eu tenho que dar o meu jeito. A minha rotina durante o final do segundo ano era muito corrida, eu tinha um tempo muito curto, eu tinha que acordar de madrugada para estudar, para vir aqui para o colégio, e estudar aqui no colégio, fazer coisas da escola, era muito corrida. Mas esse período corrido de que eu tenho pouco tempo para fazer muita coisa me enriqueceu muito. Então, essa aventura de ter responsabilidades e, acima de tudo, de ter um relacionamento interpessoal nessas responsabilidades, eu acho que até o momento foi a minha maior aventura. Esse é o Pedro Neto, viu? Você dá uma resposta para ele falar em poucas palavras, ele tem sempre... Isso que é bacana. É advogado, vai ser advogado. Um operador do direito. Então, assim, é verdade que um palmeirense, quando vê um São Paulino, ele fica nervoso?
Não, nervoso não. Olha, pessoal, na verdade, o tricampeão, ele pesa um pouco, né, pro palmeirense, né? Pedro Neto, eu quero te dar esse presente, cara, ó, CMTO News aí. Muito obrigado. Viu? Vou guardar com muito carinho. Vai com muito carinho. Como o nosso amigo Acácio gosta de coisas salgadas, aqui eu trouxe um amendoinzinho para ele. Temos uma convidada aqui que eu quero que ela faça parte no futuro do nosso projeto. Eu convidei aqui Samara. Vem aqui, Samara, por favor. Ó, um docinho para você. Beleza? Gente, só um comentário muito rápido, vocês são incríveis, viu? Poderia ficar aqui milhões de dias só escutando vocês falarem. Agradeço a nossa produção aqui. Não vai dar para todo mundo, mas divida entre vocês aqui, ó. Luísa, vem aqui. Vem você, divide aí. E tem um salgadinho também para a colaboradora Andréia ali, que é o salgadinho. Depois você passa para ela. Pessoal, siga, compartilha, comente, não seja vacilão, não fique rodado no YouTube. Encontre seu lugar no CMTO News.